já começou a gravação. Quem não deu boa tarde, um alô, coloque lá, por favor. Ainda não está aparecendo, Liliane. Eu estou tentando colocar. Tá, fique tranquilo. Conseguiu? Vocês estão vendo? Está chegando, sim. Ficou ótimo. Está aparecendo, Liliane. Ah, beleza. Chegou. Eu não estou vendo vocês, não, tá? Então, a primeira parte está comigo, então eu vou falar sem ver vocês. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Então, nós vamos falar do capítulo 3, né, que é as relações da universalização de serviços para a cidadania, né, o seminário da disciplina de Políticas de Informação no Brasil, da professora Marília, doutora Marília. O grupo, né, somos nós 3 estudantes, a Jaqueline Lage, eu e o Renato Varela Bueno. E nós vamos apresentar sobre as questões relacionadas à universalização do serviço para a cidadania, que é um dos pontos que você acabou de falar, que a partir de agora os capítulos vão abordar pontos mais específicos, né? O nosso conteúdo vai ser, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre os procedimentos metodológicos, né? Os conceitos abordados no livro verde, que são de que se trata, onde estamos, para onde vamos e o que fazer em relação à universalidade dos serviços de internet. Depois, a gente vai ter as evidências levantadas em relação ao livro branco, e algumas interpretações, né? Ao final tem as referências que nós colocamos aqui, porque acrescentamos também a parte dos procedimentos metodológicos, né? Do livro do Gil, e como que foram idealizados, né? Esses procedimentos, de acordo com o livro também, né? Foi feita uma leitura dos livros verde e branco, né? Realizamos fichamentos das notas dos livros, cada um de nós leu, fez a sua parte, e extraímos as essências, extraímos os termos essenciais sobre a universalização de cada um dos livros, e buscamos fazer uma extração de informações aí para a gente conseguir elaborar uma reflexão sobre essa interseção da universalização do serviço de acesso à internet dentro desses 2 livros, né? O objetivo do livro verde é projetar metas aplicáveis à tecnologia da informação e comunicação, né? Para implementar o programa denominado Sociedade da Informação. Primeiro, para se ter essa implementação, né, é necessário que tenha, né, ou se projete ou idealize uma universalização de serviços de acesso a essas tecnologias. E a ideia é de que o conceito conhecimento é fundamental para o Brasil, para que o Brasil tenha um desenvolvimento sustentado e competitivo mundial no campo educacional e científico tecnológico. O livro, ele mostra, né, não só o Brasil, o foco é o Brasil, mas ele também aborda alguns dados, algumas realidades, né, ou pelo menos alguns breves cenários de outros países também, que ele chama de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? Então, os conceitos do capítulo 3, que é a universalização do serviço para a cidadania, ele fala do que se trata, ele caracteriza o tópico universalização do serviço de informação e comunicação, explicando a importância da inclusão das diferentes classes sociais ao acesso à internet. Onde estamos, né? Ele apresenta uma situação do uso da internet no Brasil e dos usuários, né? E as iniciativas do setor público para a universalização do serviço e acesso à internet. E para onde vamos, ele comunica essas iniciativas, né? Começando pelo setor público e sendo o setor público tentando aí promover uma motivação do setor privado,
né? Então, ele comunica as iniciativas para a universalização e o aumento da quantidade de pessoas com acesso à internet, né? Ele também abrange o conceito de alfabetização digital, né? Devido ao fato de ser necessário o entendimento de atuação nesse ambiente computacional da internet, do uso do uso dos seus serviços. E o que fazer é uma proposta de iniciativas, de ações, medidas para promover a alfabetização digital e o acesso aos serviços de internet, fazendo com que toda a população ela possa, né, pelo menos eles idealizam nesse período, que toda a população tem acesso a esses serviços. Bom, de que se trata, né? A universalização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação, ela torna-se fundamental para essa alfabetização digital, né? E torna-se o objetivo principal dos programas sociais. Na verdade, os serviços TIC, né, que é o Serviço de Informação e Comunicação, eles são condições fundamentais para a alfabetização digital, principalmente para que não se crie uma classe de info-excluídos, né? Na verdade, a minha opinião, né? Eu acho que existe essa classe, porque muitas pessoas ainda hoje não têm acesso à internet, ou quando tem acesso, não sabe lidar, né? Tem pessoas que ainda hoje não sabem fazer um desbloqueio no cartão de banco de uma conta digital, né? Então, a alfabetização digital tem esse perfil, né? A universalização, ela envolve o acesso à internet, o acesso à tecnologia, o acesso aos serviços desse ambiente, mas também saber como acessar e como se beneficiar desses serviços, né? Então, só tirar uma coisinha aqui. A universalização dos serviços de informação e comunicação envolve, né, para que ela possa ocorrer, é necessário que haja uma inclusão da população de baixo poder aquisitivo, né, e a inclusão de novas soluções de acesso à internet para os públicos específicos, não só públicos de pessoas com deficiência, mas muitos outros grupos que ainda, né, eu penso assim, em 2000 nem sonhavam em ter esse acesso, né, mas agora ainda muitos desses grupos não têm acesso, né. Então, é necessário essa inclusão para que haja essa universalização. Algumas características da universalização é que ela tem um caráter evolutivo, né? Ela decorre da velocidade do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e de suas oportunidades, né? E assimetrias, porque ela também é fonte de exclusão, né? Eu falo as tecnologias, o desenvolvimento das tecnologias, né? Favorece a democratização, porque vai permitir aí que as pessoas possam criar seus próprios conteúdos e com isso vai promovendo a alfabetização digital, porque não tem como usar um ambiente tecnológico sem ter um conhecimento desse uso, de como fazer, né? Então, ela vai proporcionar também a alfabetização digital por causa desse caráter evolutivo. E, ao mesmo tempo, promove soluções e ações de infraestrutura de acesso à formação do cidadão para a utilização dos serviços disponíveis em rede, né? Então, promove soluções e ações que acaba desenvolvendo essa tecnologia, mas também
faz com que as pessoas corram atrás de conseguir acessar esse ambiente, usar esse ambiente, né? Mas existem variáveis críticas que precisam ser, né, focadas, precisam ser levantadas e que foram levantadas nessa época, que o primeiro deles é o acesso à telefonia, né? Porque nessa época a internet se concentrava no acesso à informação, o uso desse ambiente por meio da telefonia, telefonia comum. Discada, internet. Nossa, eu estou tão acostumada com a telefonia celular que voou aqui, né? Mas em zonas rurais, em locais assim de difícil acesso, nossa, não tem como colocar o acesso à internet. Fica difícil essa universalização, né? E aí, depois houve uma adaptação para o uso, né, das telecomunicações, e aí começou a trabalhar, né, a melhorar as questões de infraestrutura, né? Mas, assim, mesmo com esses serviços de comunicação de dados e da incorporação dos serviços das telecomunicações, muitos lugares ainda não têm acesso. Em 2010, eu trabalho no Instituto Federal, em 2010 eu tinha um amigo no Piauí, que ele tinha um campus e na cidade dele não tinha acesso à internet, 2010. Não tinha laboratório de computadores lá devidamente montado, né? Então, a gente pensa assim, nós estamos falando em 2000, mas em 2010, esse cenário não mudou tanto assim, porque o serviço é caro, o serviço de telecomunicação é caro, eles instalaram o serviço de internet via satélite e pagava caríssimo, né? Então, assim, nesse momento, a meta era, pelo menos, tentar minimizar algumas situações críticas e possibilitar o acesso à internet, né? Mas, mesmo assim, vou passar aqui o slide. Opa. Ai, gente, não mudou o slide. Ah, agora mudou. Mesmo assim, alguns aspectos determinantes precisaram ser levantados, porque sem essas questões ficava difícil implementar essa universalização, né? A inclusão da população de baixo poder aquisitivo, porque nesse período da década de 2000, a forma como acessava computador, a internet, era por meio de um computador, por meio de um modem, que era uma placa de rede que trazia o modem junto, né? A assinatura telefônica, e aí muitas vezes não tinha serviço local não tinha provedor de serviço de internet, então a pessoa tinha que pagar um interurbano, e assinatura de um contrato também do provedor de acesso, né? E aí o problema dos locais remotos também era bem complicado, né? E quem não tinha dinheiro nessa época, telefone particular, fixo, era muito caro, manter um telefone também era muito caro, né? Então, o custo do acesso, desculpe, o custo, né, era muito alto para o usuário, né? E aí a renda per capita da população, o nível da escolaridade, tudo isso influenciava, né? E até hoje influencia, né? Aspectos culturais, familiaridade das pessoas com a utilização da internet, que era assim, na década de 2000, era muito difícil, porque os computadores estavam chegando nas casas, né? Então, a gente usava nessa época um Windows 3.1 ou um Windows 95, indo para um Windows 95, evoluindo para o próximo, mas assim, muita gente não sabia, muita gente não tinha condições de comprar computador, muita gente achava também que não precisava,
né? Muita gente que a internet estava chegando no Brasil nessa época, né? Para o povo, né? Para o uso doméstico. Então, era muito difícil. E também a utilidade das informações, né, que eram oferecidas, ainda era muito precária, né? E nem se fala na capacitação específica para a área de informática, né? Eu me lembro que eu prestava serviço de informática e nessa época eu digitava muita tese de mestrado, doutorado, muita gente não sabia, muita gente era totalmente dependente aí desse tipo de serviço, qualquer serviço, mesmo que fosse bem simples, porque nessa época era mais serviço de navegação e e-mail, né? E muita gente não sabia absolutamente nada, né? Tinha medo de chegar perto do computador, né? E aí também a adaptação da infraestrutura de hardware e software que estava evoluindo com a esperança aí da telefonia celular chegar, né? Então, as iniciativas iniciais com foco com rumo, né, à universalização, elas se concentraram na educação pública, né? Porque nessa época as escolas que tinham assim tentavam, né, compartilhar o acesso à internet e iniciativa dos países de primeiro mundo, ele será visto, né, de forma mais detalhada no capítulo 4, que vai falar sobre a educação na sociedade da informação, né? Mas a educação pública, ela tinha que ter investimentos para redicionar os objetivos educacionais, treinar professores, redirecionar recursos para desenvolvimento de novas metodologias, adequadas à utilização de novas mídias, né? E da avaliação dos impactos na educação, né? A disponibilização da informação para a cidadania, a criação de conteúdo que facilitasse a vida do cidadão, principalmente os serviços relacionados ao setor público, o que era, gente, extremamente precário, 2000, 2003, né? Eu não sei ao certo até que ponto era, né? O autor aqui do capítulo, ele traz algumas tabelas falando sobre isso, né? Sobre o uso em áreas, vamos dizer assim, em regiões do mundo todo, né? O uso do acesso à internet, a penetração e o custo do acesso desses serviços, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Não. E, no caso ali da montagem de centros de serviços de acesso público à internet, tentando compartilhar o acesso e uso da internet, né? Para facilitar a vida das pessoas que tinham dificuldade mesmo econômica de acessar esse serviço, né? E aí, esqueci de passar esse aqui, gente, desculpa, foi o que eu acabei de dizer, tá? Onde que estamos, né, de acordo com aquela época, né? Aí, naquela época, os usuários de internet do Brasil, de acordo com o autor aqui, ele fala que é cerca de 4 a 7 milhões de pessoas que conseguiam, né, utilizar a internet, e aí esses critérios desses usuários que utilizavam, né, variam de acordo com a contagem de pontos de conexão, usuários por máquina, ou pesquisa de mercado, geralmente utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Era muito baixo nessa época o uso de internet, muito baixo mesmo, tudo estava se criando no Brasil, né? Apesar de já ter alguns, na década de 97, praticamente, que a gente começou de fato a usar a internet dentro de casa, né? Mas ainda era muito precário esse acesso e não era todo mundo que conseguia ter, né? E a infraestrutura e o preço das comunicações dependia
da disponibilidade dos meios físicos de comunicação, que eram principalmente as linhas telefônicas, né, ou somente as linhas telefônicas, e os dispositivos de processamento local, né, que era o computador, a linha telefônica e o contrato de serviço, né, de provedor de acesso à internet, de serviços de internet. A universalização dos serviços de internet, né, tinha como desafio, nessa época, dos maiores desafios, a inclusão formal e concreta do acesso à internet por toda a sociedade. Era muito complicado, não ainda era incluído o telefone celular, e nem a comunicação de dados, nem a própria internet. Então, ainda a alfabetização nesse período, a alfabetização digital, estava longe ainda de ocorrer, né? E era, basicamente, era a Anatel que ditava aí as questões mais relacionadas à infraestrutura, né? E aí, eu vou passar para a nossa colega, a Jaqueline, né? Obrigada. Que ela vai dar continuidade a partir daqui. Jaqueline, eu vou mexer no slide para você, tá bom? Aí você pode me dar um toque que eu vou passando. Não tem problema, não. Então tá. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a questão é onde estamos. Foi verificado, então, que o Brasil tem um potencial muito bom para a questão né, para divulgar e expandir o uso da internet. Mas, infelizmente, a questão socioeconômica dele é muito baixa. E os custos dos equipamentos são muito altos. Então, essa questão desses dispositivos de acesso, a necessidade realmente de políticas públicas que sejam eficientes, eficazes e que atuem em várias direções, né? Não só para a questão de financiar o equipamento ou a redução do custo do equipamento, mas também a questão de divulgar, por exemplo, essa lei da telecomunicação. Ela não abrange o que é importante hoje para a gente, não que não seja importante para o uso da telecomunicação, né, mas a questão dos dados da telefonia móvel. Hoje, o telefone celular é o que mais oferece, o número de acesso à internet hoje o maior número vem da telefonia celular. E a lei que a gente tem não abrange isso. Então, criar esses dispositivos de acesso né, como fato de restrição, porque a universalização precisa dar andamento nesses fatos todos. Alternativas que concentram, né, os dispositivos de TV e telefone, principalmente para as regiões mais afastadas e mais pobres, onde se consegue colocar esses dispositivos, televisão e telefone, né, conectados à internet, você consegue uma redução de custo e você consegue também fazer com que a comunidade participe de uma forma mais efetiva disso, colocando em bibliotecas, ou centros, ou cybercafés. Essa expectativa desse mecanismo ajuda muito. E a telefonia celular realmente é o que tem, é o que está fortalecendo. Mas, como eu disse antes, na zona rural e nas regiões mais pobres, os telefones celulares são precários. O acesso à telefonia celular é precário, né? O acesso comunitário à internet, né, é a solução imediata, que a gente precisa de investimento, disponibilização de acesso ao serviço de internet para escolas, ONGs, e também na questão que se fala, sabe, na café, colocar esse acesso público, né, em bibliotecas, onde puder, quanto mais puder ser divulgado, para que realmente se tenha esse avanço no número de acessos. Sem sucesso, né, no acesso compartilhado à internet, no setor comercial, não foi possível. Novamente, a gente vai falar, né, da alfabetização digital. É um tema que está sendo falado, né, hoje, a gente já falou disso várias vezes, que essa alfabetização digital, ela é muito importante, porque não é só permitir que a pessoa tenha acesso ao meio digital, não basta você oferecer a internet à pessoa. É necessário que ela tenha o acesso, que ela saiba como utilizar, e principalmente que ela consiga utilizar isso de forma comunitária, se possível, e que ela volte esse uso para o benefício próprio ou da comunidade que ela está vivendo, tá? Esse acesso à internet
esse acesso comunitário, né? É o que fala da alfabetização digital também. Na fala. Aí, onde estamos? Fala a questão ainda questão do potencial, né? As principais dificuldades que a gente tem para manter, para trazer esse serviço de forma universal para todo mundo. A informação é dispersa e heterogênea. Essa informação, inclusive de pesquisas, né? Como a gente viu logo no início, a gente tem pesquisa que fala que nós temos 4 mil pessoas de usuário, 4 milhões, outro que fala 7. Então, assim, inclusive, dependendo da fonte de pesquisa que a gente vai, do objeto de pesquisa, a gente vai ter o mesmo dado com uma discrepância muito grande. A familiarização no uso da internet do ambiente profissional é trazer isso para as pessoas, que elas se sintam familiarizadas com esse uso e que elas possam usufruir disso, de um benefício não só de pesquisa, mas de trazer, agregar mais conhecimento e divulgar isso de uma forma mais pessoal para outros, para o meio profissional. Informações e serviços públicos disponibilizando para os carentes e sem uniformidade e abrangência. Essas informações, elas são muito... As informações de serviços públicos disponibilizados são carentes, porque não, as pessoas realmente não têm acesso ao serviço. Tem uma certa dificuldade para esse acesso, tanto na questão de conhecimento, de capacitabilidade para lidar com o meio cibernético, vamos falar assim, como de acesso por causa de equipamentos. A dificuldade do uso da língua inglesa no ambiente profissional é outro fator que interfere muito em função, né, da maioria das pessoas do idioma estar no inglês. Essas dificuldades todas não englobam necessidades especiais de interação de expressivo número de pessoas e grupos sociais. É necessário que se englobe todo esse tema. Onde estamos? Um minutinho, gente. Aqui agora a gente vai ver a questão de alguns pontos onde que a gente vai estar em alguns aspectos na questão do acesso à informática. A gente tem a oportunidade de combater a marginalização da mulher, trazendo a inclusão da mulher por meio da internet, né, por meio de tecnologia da informação e do conhecimento. A participação nos processos decisórios relacionados à produção e implementação do setor. Inclusive com a questão de facilitar com que ela traga para si, é o que eu falei mais tempo, a internet, busque na internet meios que atendam às necessidades dela. Também é outra forma de vender alguma coisa que eu vou falar mais cedo. Percebe que os jovens, né, é o que tem maior facilidade de uso, a oportunidade de acessar o mercado de trabalho por meio de informação e capacitação do uso desses produtivos, né, o que tem mais, é a facilidade que ele tem. A dificuldade de ter acesso à formação básica do profissional, dificuldade de convívio social e da participação no mercado de trabalho, e necessidade de criar e desenvolver soluções específicas visando oportunizar o acesso à internet. Outras necessidades que a gente tem são os grupos de pessoas em situação de contingência, que demandam desenvolver soluções de TICs diferenciados. Acontece com gestante, idosos, doentes, aqueles que estão em trânsito ou outras pessoas em situação familiar. O suporte tecnológico, a gente carece de maior suporte, né? O Brasil, infelizmente, não investiu nessa questão de suporte, que é inclusive o que fala um pouco no livro da... Se tivesse produzindo, teria um custo menor para esse suporte tecnológico. A gente precisa de tecnologias confiáveis, voltadas, né, para os centros comunitários, principalmente, para divulgar e ampliar essa rede de acesso. Aplicativos confiáveis para verificação aberta de internet e recursos didáticos, principalmente recursos didáticos que ofereçam mais comunicação com a internet. Para onde vamos? O ponto principal dessa questão de para onde vamos, né, o mais importante, é como que a gente vai aumentar a penetração do uso da internet
é aumentar o acesso à internet. Não tem outra forma, né, gente? Busca é isso. E esperava-se que em 2003 tivesse 36 milhões de pessoas acessando a internet. Que esse número fosse realmente elevado. O custo total do acesso à internet, o ambiente governamental no acesso à internet, a gente precisa de doações para reduzir o custo. Essas doações seriam feitas por empresas ou pessoas físicas que disponibilizassem equipamentos em bom estado para as pessoas que tinham baixa renda ou para instituições que fossem, tipo ONGs, que fossem usar e disponibilizar para criar, por exemplo, os cybercafés também poderiam ter esses equipamentos doados por instituições que não usassem mais aqueles equipamentos antigos, né? E disponibilidade de terminais de internet em organizações e espaços públicos, que eu falei também, podem usar esses próprios equipamentos. O ambiente competitivo. A competitividade entre empresas de telecomunicações, provedores de serviços, fabricantes de hardware. O Brasil já produziu isso, mas, infelizmente, a quantidade ainda é pouca, porque se ele fosse capaz de produzir, é uma coisa que vai ser citada também no livro branco, a produção de hardware poderia reduzir o custo através da inovação, né? Se criaria outras fontes de renda, inclusive, e com redução do custo e aumentando assim o acesso à internet. E disponibilidade de terminais públicos de internet, que poderiam ser feitos em vários locais, que também, ainda, isso também está falado desde 2000, e até hoje a gente não vê essas questões dessa disponibilidade. O que se consegue em alguns lugares públicos e às vezes particulares é o acesso à internet, mas com equipamento próprio. Se você tem um equipamento, você pode ter algum acesso, mesmo assim limitado, mas a questão pública ainda carece muito de investimento e para ampliar esse foco desse acesso. A alfabetização digital e a familiaridade com a internet, ou seja, a necessidade de conhecimento individual e familiarizar, né, com o uso da internet. São os espaços verdes que eles falam, bem gerenciados, que são controlados pelo governo para manter crianças e indivíduos protegidos contra os espaços negros da internet, né? Ou seja, você vai trabalhar aqui porque ali você não vai mexer. Acho que seria uma forma de focar as pessoas para determinada área, com ênfase no treinamento dos filhos nas escolas. Os espaços verdes eles serão bem direcionados, controlados por empresas, para manter as crianças e indivíduos protegidos contra os espaços negros da internet, novamente. A ênfase no treinamento de funcionários e TICs. A gente também carece na verdade, o que a gente carece de muita coisa ainda para aprimorar essa questão e chegar onde a gente quer, né? Mas vamos... Jaqueline, Oi. Eu não gostaria de interromper, não, mas essa parte, eu nem sei o que dizer. Ela tem tantos problemas, essa parte, iniciando, né, pela nomenclatura de espaços negros, etc. Nem vou entrar nesse mérito, porque está falando em 2000, mas já é uma visão assim. Mas essa ideia, né, de que espaços bem diferenciados, controlados pela empresa, para manter crianças e indivíduos protegidos, uma visão assim... Eu nem sei dizer que visão que é essa, não é nem paternalista, é uma visão infantil ou uma visão ingênua do desenvolvimento social, do protagonismo das pessoas, porque a questão não é criar espaços verdes controlados para que a pessoa não chegue aos tais espaços negros, né, que é a expressão que eles usaram, mas sim uma formação, e aí desde a escola, para os cidadãos em vários ambientes públicos, né, coletivos, para uma formação de cidadania, né? E não eu crio um espaço e falo assim, olha, pode deixar essa bonitinha, nós vamos... né? Eu nem sei o que dizer, uma das piores partes que eu já vi, mesmo pensando, estamos falando de 21 anos atrás, né, de 20 anos atrás, mas, assim, é um texto problemático, às vezes, eu fico pensando nesses ou intelectuais ou pesquisadores da ciência e tecnologia que foram quem conduziu esse livro, né, pensando soluções, né, e que visão, assim, de realmente
precisava ter gente da educação aqui, né? Eu acho que vai aparecer isso também em outros. O próximo é sobre educação, a gente não tem tempo de discutir tanta coisa assim. Mas vocês veem que é uma visão assim muito baseada na tecnologia, e que a solução será pela tecnologia, e quando eles tentam fazer intervenções, são intervenções assim que simplificadas, simplórias, eu diria. Simplórias porque acreditando que é uma questão, eu tenho a tecnologia, então eu vou filtrar aqui, por exemplo, os sites, né, perniciosos, sei lá o quê, e então até quando que eu vou fazer isso? Vou fazer com a criança, vou fazer com o jovem, vou fazer com o adulto, né? Ao invés de se pensar em informação. Enfim, não vou me demorar mais não, porque essa parte é bem incômoda para mim, eu acredito para várias pessoas que estão aqui, que lidam mais com educação, né? Tem vários colegas. Assim. Pode continuar, Jaqueline. Você está tentando falar, Jaqueline? Não estamos te ouvindo, não. Seu microfone está fechado agora. Agora eu consegui abrir. Desculpa, não estava conseguindo abrir. Tá bom. Realmente, esses buracos, esses espaços negros, me lembram os buracos negros dos espaços. É a coisa meio complicada de... Fiquei sem entender direito o que era. Pensei exatamente isso, que seriam espaços que teriam fiscalização, né? Aqui você pode, ali você não pode. Realmente é complicado, né? Você pensar nisso mesmo que 20 anos atrás. Mas, enfim. Em relação ao conteúdo das aplicações, acho que a internet, eles teriam que buscar mais a questão de conteúdos atraentes, mas na opinião popular. Oferece ou não conteúdo de aplicação atraente. É um ambiente regulatório, traz legislação fiscal, promove preços baixos, né, para o ambiente governamental, teria que trazer isso para esse ambiente, né? Por forte promoção governamental que impulsione o reconhecimento das qualidades e o valor dos conteúdos e a aplicação. No ambiente competitivo, a gente tem o conteúdo do idioma original, que é a questão do forte marketing que impulsione o reconhecimento das aplicações e aplicações em comércio eletrônico, que seriam locais e regionais, que facilitaria e que tornaria, por exemplo, as questões comunitárias, os acessos comunitários mais atraentes, quando se volta para a própria comunidade. Passa, por favor. A internet busca aumentar o número de acessos, mas a gente vê que isso hoje não foi, é o que se pretendia, mas que não conseguiu, aumentar esse número para até 36 mil. A distribuição é capacitar, capilarizar, na verdade. Capilarizar. Né? Capilarizar o acesso à internet em todo o país, disponibilizando pontos de acesso para cidades que têm mais de 50 mil habitantes, e disponibilizar linhas de acesso à internet com custos acessíveis. E nisso daí, essa distribuição, a gente também fala da questão da redução de baixo custo para a zona rural, e isso também em todas as regiões do Brasil, não é só pensar na zona rural. A infraestrutura é produzir e distribuir dispositivos, né, hardware e software de baixo custo, que é uma das dificuldades que tem, que aumenta o custo, né, de acesso à internet, e o mercado brasileiro para as pessoas com baixo poder aquisitivo possam ter acesso ao doméstico, porque esse equipamento poderia ser produzido no Brasil e, inclusive, se fala em um ponto do livro que ele poderia ter foco de acesso à internet apenas, por exemplo, né, não teria que ter muita coisa. E acesso público e informação. Esse acesso público é disponibilizar para as instituições e o público, de uma maneira geral, possa participar, promovendo a implementação de serviços de acesso público à internet, né, por meio de bibliotecas escolares, centros comunitários, incentive a instalação de comerciais de saber-café em todo o país. Fornecer mecanismo de avaliação e oportunidade de treinamento básico em informática em larga escala. Quer dizer, esse mecanismo de avaliação para ver como está sendo o uso, o que precisa melhorar. Eu imagino que essa avaliação seja uma coisa mais ampla que não só o próprio sistema de uso, mas uma coisa mais ampla.
O que fazer? Juridicamente falando, foi apresentada uma proposta de utilizar o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações e iniciativas, né, junto à pesquisa e desenvolvimento. Tem a lei, inclusive, de 91, que fala dessa lei. Mas esse quadro, mesmo que utilize, ele tem que ser mais efetivo do que está sendo até agora. As outras ações estruturadoras continuam sendo, né, a questão da alfabetização digital, para a gente ver como que ela é importante. E ela tem aparecido em vários pontos desse capítulo na questão de alfabetizar a alfabetização digital. E eu vejo essa alfabetização digital como uma questão de cidadania, inclusive, não só saber usar, mas saber usar para que, como, enfim, envolver toda a vida da pessoa nessa questão digital. O serviço civil voluntário, né, para treinar essas pessoas, e centros comunitários, com apoios das PCDs. Esses materiais seriam, serviço voluntário e centros universitários teriam materiais instrutivos, com noções básicas, né, auto-instrutivos, com noções básicas de informática e internet gratuitos disponibilizados para essas pessoas, cursos livres apropriados, né, para o ambiente de bibliotecas, centros, escolas e modalidades, e instalação de centros, espera-se que tivesse 1.000 centros comunitários, né, para alcançar 5.000 centros como uma rede de suporte a deficientes. Esses projetos ainda não estão sendo, a doação, pelo menos, faz parte também desses projetos, para o que fazer para melhorar e para realmente universalizar esse acesso digital. O próximo, por favor. Agora, então, você passa para o Renato. Boa tarde. Vou dar continuidade na apresentação do trabalho. Está escutando direito? Perfeitamente. Então, o livro branco também é da Ciência, Tecnologia e Inovação. A final do livro foi fazer ações estratégicas para implementar algo do livro verde. O livro verde dá suporte para o livro branco. Vou passar, por favor, Liliana. Pode isso. Essas evidências contadas no livro branco, como aqueles procedimentos metodológicos, vou adicionar uma informação. Quando a gente lê o livro do Gil, tem um modo de leitura de bibliografia. O modo que nós estabelecemos de ler os dois livros foi para estabelecer certas relações. Então, de modo subjetivo, né, por inferência, tentou tirar esses 7 termos que são essenciais do livro verde para fazer uma análise comparativa no outro, né? Então, esses 7 termos, só volta um pouquinho atrás, por favor, Liliane. Está vendo? São 7 eles foram centrados com 2 palavras, né? Ou modo que seja entendido melhor ainda, foi feito um glossário dele, de alfabetização digital, acesso à internet, serviços de internet e os outros, né? Está visível para todos vocês, a escolar das pessoas, que são 7 pontos centrais, essenciais desse capítulo. Pode passar, por favor, Liliane. Aí, com as categorias e essas classes determinadas, a gente foi dentro do livro branco e foi buscar essas categorias e onde é que eles estavam inseridos, para ver se ele tem a mesma concepção do livro verde, né? Então, por exemplo, a categoria alfabetização digital foi encontrada nessa página 19, que descreve esses benefícios das TICs, oferece à população brasileira como instrumento para prevenir o aumento das desigualdades sociais no Brasil. Isso fica visível nesse instante também, que o livro verde ele tem uma propensão mais social, já que ele também tinha o GT de educação e o GT social também. Outra perspectiva que eles tinham é de democratizar o acesso à internet.
através de organizações privadas, organizações de sociedade civil também. Lá no livro verde também, tem uma parte que fala que a iniciativa privada, que são os provedores de internet, eles começaram a dar acesso ao público dessas regiões, de algum acesso à biblioteca, oferecer para a escola, de modo que as pessoas começassem a criar um público de interesse na disciplina, né? Interesse em acesso informado. Outra que ele colocou uma posição é se necessário esforço contínuo e permanente. Quer dizer, eles viram isso, como o livro está projetado para 10 anos, né? Ele vê isso em larga escala. E a outra ideia é ampliar a educação à distância e as bibliotecas digitais e os museus, preparando os professores para modernizar e divulgar a ciência científica e estimular o interesse da sociedade brasileira. Como o livro foi criado por cientistas, né, eu tinha esse interesse também de fazer uma comunicação científica melhor e gerar interesse do público. Sobre a escolaridade, foi encontrado essas duas entradas dentro do livro branco, que tinha na página 24, descrevendo a importância de ampliar e promover o aumento da escolaridade e da qualificação profissional da população. Isso aqui eu posso dar só um exemplo para o editório, que na época, em 2007, 2008, tinha dentro do CDL, né, da Comissão de Desenvolvimento de Logística, um centro digital lá dentro com cursos gratuitos. Mas o foco deles era a área de comércio, mas você podia fazer cursos digitais lá dentro. Qualquer pessoa podia se inscrever pela internet, ou ter acesso à internet, acesso à distância, ou presencial. Também tem na página 5 essa indicação de escolaridade e divulgação de conhecimento como um elemento essencial para aumentar a qualidade de vida. Quer dizer, aqui também está se falando em tecnologia, acreditando que só a tecnologia por si só ela vai fazer esse avanço, né, na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. A estrutura, o termo aí aparece 3 vezes nessas páginas, o assunto tem uma perspectiva de estrutura de pesquisa das universidades brasileiras. Isso aí tem um dado do Tatal, que é o organizador do livro, porque ele era um professor da Unicamp e ele é o pai da RPN, né, da Rede de Pesquisa Nacional, da internet brasileira. Inclusive, ele foi premiado no Hall da Fama, né, da internet. Ele tem um prêmio disso. Também tem um vídeo dele apresentando a perspectiva dele em 2017, falando lá de trás, quando ele começou na década de 80, 90, a ter esses pensamentos e criar essas estruturas de internet no Brasil. Aí, mais tarde, até eu coloco o link dos vídeos, que é uma matéria interessante. E outro ponto é fomentar a implantação e manutenção da estrutura de pesquisa associada à tecnologia. Isso foi criado através da rede EPN, né? Que é ligada ao BID, a rede nacional, inclusive que nós utilizamos dentro do UFMG. Outra ideia é essa capacitação de recursos humanos na sociedade da informação. Isso também, como citei antes do CDL, tinha outros centros na cidade, nessa época, que tentavam fazer essa captação. Na própria biblioteca que eu citei lá para trás, também, que a Marília falou comigo, que não chamava mais de Libessa, né? Eu utilizei muito o anexo, também no ano de 2006, 2007, 2008. O anexo tinha 40 minutos de internet lá dentro para utilizar. Então, eles tinham esse apoio, um suporte da pessoa para ensinar como é que você pesquisava e como é que você utilizava ela durante esses 40 minutos. Pode passar, por favor. Essa categoria apareceu 25 vezes, né? A categoria sobre serviços de internet. E ele está sempre associado à inovação, promovendo a socialização do conhecimento que transforma bens em serviços para as pessoas. E acreditando também que a inovação para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Inovação aqui eu tenho um ponto de vista, eu não me lembro do nome do professor, mas ele participou, esses bilionários israelenses, do Campus Party, antigamente em São Paulo. E um menino perguntou para ele sobre inovação. Como é que ele fazia inovação? O bilionário respondeu para ele que era mais importante ele arrumar a solução, porque inovação vem depois que você acha a solução. Então, pode passar, por favor. É um aprimoramento só, né? Isso. A inovação ela ganha esse nome após a solução, né, ser apresentada. O termo, categoria sobre organização, ele apareceu 3 vezes, nos seguintes registros aí dentro. Primeiro, o incentivo das TICs, para poder universalizar o serviço. Outro, ligado à educação, de novo, porque haja entendimento das tecnologias e dessas inovações, porque, como lá disse atrás, esse processo é um processo evolutivo, ele tem que ter desenvolvimento, né? Desencadeia durante os anos todos, e vai ser
corruptivo ou não. E também, na página 69, eles colocam como um ponto crucial, essencial, em avançar a harmonização do acesso na alfabetização digital, com a implantação de infraestrutura de comunicação ampla nas cidades e no Brasil. Né? Pode passar, por favor. Assim. Agora, a interpretação das evidências. Esse ponto aqui, nós trocamos o título da sessão, a sessão estava com uma análise de dados, mas achei, assim, nós estávamos conversando, achei muito forte, porque como o trabalho teve um foco só, é um ponto limite, ele olhou só umas categorias, só uns pontos, ele não fixou no livro, nem em outras interpretações, como talvez uma análise de discurso possa fazer, né? Ver a frequência de palavras, termos, inserir um termo, por exemplo, no software Amutec, você entenderia mais com a teoria social, você teria mais uma análise do discurso melhor e apresentaria melhores respostas. A intenção aqui foi mais simples, né? Análise, interpretação, formação de categoria e os achados. Então, o título ficou como interpretação das evidências e fizemos um comparativo, o livro verde versus o livro branco. O livro verde tem essa citação de lista de colaboradores, coisa que o livro branco não tem, só cita a conferência geral. E qual a importância, né, de citar? Ele demonstra que houve vários grupos de GT, quais são os temas, os tópicos, os assuntos discutidos, e as pessoas, inclusive, colocou, eu acho que dá quase 600 colaboradores, que participaram por iniciativa própria, né? Eles consultaram e foram fazendo. E também, no livro da CTQ Conferência, a gente não sabe se essas mesmas pessoas que estavam no livro verde estavam lá também. Até o próprio tal, né? Porque como não tem desligação, a gente não sabe quem é que participou da conferência. Então, isso vira também uma limitação desse estudo, né? Desse pequeno estudo. Porque se a gente soubesse, a gente poderia saber qual foi a manifestação. Foram as mesmas manifestações? Foram manifestações diferentes? Aprofundar, incentivar? Isso é um ponto. O livro verde também projeta metas. É diferente do livro branco. Ele tem um tratado de compromisso consensual. Isso quer dizer que eles combinaram, acharam que aquelas metas, aquelas estratégias serviriam para um futuro grande. Ele também, no livro branco, ele fala que lá não está detalhado a implementação de nenhum objetivo, e simplesmente um tratado de que pode acontecer no futuro e como eles vão resolver isso no futuro. Então, ele abre um amplo estudo de um domínio só. O terceiro aqui do livro verde, extensa lista de referências, quer dizer, ele mostra que teve um bojo de criação, extensa lista de referências com o livro, tanto referências nacionais e internacionais. O próprio Tal, nessa entrevista na internet, ele cita isso, ajuda a colaboração de tanta gente, né? Inclusive anônimas, que mandaram sugestões para ele, para melhoramento da internet no Brasil e o seu acesso à educação e aos outros aplicativos. O foco do livro verde está muito falando, nesse capítulo, do foco na educação do povo e melhoria de qualidade de vida. São dois pontos cruciais. O foco do livro branco está no foco estratégico, em construção de soluções tecnológicas e inovação. O foco estratégico leva de que, se você consegue trabalhar uma solução, uma estratégia tecnológica, a qualidade de vida vai subir. Isso é uma inferência, tá? do livro do outro. O foco na educação, ele leva a que você tem que educar para você chegar nessa melhoria de qualidade de vida. Essa é um detalhe. Pode passar, por favor, Liliana? Agora, nós colocamos alguns anexos só para saber, ter uma noção da quantidade de telefones, porque lá atrás o livro falava, eu notei aqui, a meta de 2013 é 36 milhões de pessoas. A gente, como falei, a limitação do estudo, que nós não fizemos confronto de dados. Aconteceu isso mesmo em 2003? Nós não sabemos. Mas por ser um dado atualizado desse aqui, o que aconteceu com a população, a quantidade de telefone no mundo, a internet no Brasil, a quantidade de usuários, nós estamos com a população hoje estimada pelo IBGE de 213 milhões de pessoas, você vê que tem um acesso aqui de 160 milhões, né? E também acesso de usuários de mídia. Pode passar, por favor, Leandro. Aqui tem esse overview, né? Quer dizer, um panorama de como o uso está sendo feito de internet. Aqui está em 160 no Brasil. Né? O texto foi tirado de janeiro nesse Hot Suite e foi em janeiro de 2021.
Então, você tem os usos percentuais da população, são 70% da população. Quer dizer, se for olhar os dados de 2000 com 2003, daquele 36 milhões, eu não tenho o dado da população em 2003, então a gente não consegue saber a porcentagem desse instante, né? Mas ele é até alto, né? Tirando 25% da população de uso. Agora, não informa nesses dados o tipo de uso que tem, né? Você pode ter um celular, mas está usando para mídia, para Facebook, para qual tipo de transações que você está fazendo de dados dentro da internet. Então, esses dados aqui trazem dados generalizados, mas ele não especifica, né? Como a pessoa está usando, como está sendo usado, e as regiões e qual é o uso, né? Mas já tem um indicador aqui que fala que 96% estão usando pelo celular, já indica também, provavelmente, né? Alguém faz ciência usando o celular, acessando a internet, né? Um estudo profundo, um mestrado e doutorado, um desenvolvimento tecnológico usando só celular, 90% usa celular, né? Então, tem indicadores aí que nos indicam que o número pode nos enganar muito, né? Esse número geral. E também ele não fala das desigualdades, né? Isso. É uma média, mas pode estar num lugar 100% e no outro está 25%. Né? Porque depende também do aparelho que a pessoa tem, né? Porque alguns são os chamados smartphones, né? São espertinhos. Então, ele tem alguma capacidade maior para poder você usar, dentro para vários outros aplicativos e outros não, né? No meu caso, por exemplo, ele é limitado, ele tem uma limitação de banco de dados, então você não tem todo tipo de serviço, todo tipo de acesso dentro dele. Então, tem que usar computador mesmo para poder acessar mais informações, né? Pode passar, por favor, Liliana. Aqui está esse design ownership, só quem possui, né? Então, está falando aqui que 97% da população tem um celular, quem tem um smartphone, você vê que eles estão muito próximos, né, os dois números. Quem não tem smartphone, você vê que é a minoria da população, está 8,6%. Quem tem laptop ou computador, 71,6%. E os tablets. Aqui tem uma informação, vou linkar com ela lá embaixo, a Jaqueline citou aquele fundo de oficialização de serviços de comunicações. Lá em 2000, dentro do texto, fala que os cientistas, que o celular tinha uma capacidade enorme, mas a lei naquela época não tinha internet para acesso para telefone, não, para celular, não. Não tinha isso. Mas aí teve um contraste, que os cientistas acreditavam que ia acontecer no futuro, que já aconteceu, né? Aqui tem esse painel com esses dados, e o que tinha lá dentro da lei. Então, a lei naquela época era limitada. Né? Outra limitação também que nós temos, que não pesquisamos essa informação, como é que ela destravou isso, né? Quando ela foi destravada. Também aqui tem a TV por streaming. Tem um comentário do Tal, nesse vídeo, que eu vou colocar o link mais tarde, sobre que pouco uso da televisão para a internet, inclusive para o setor educacional, porque ele fala que a internet podia prover uma aula de internet, por exemplo, eles podem baixar o conteúdo que vai ter aula amanhã, hoje, num certo horário, ou de noite, ou de madrugada, para aquele equipamento, e a transmissão ser local. Então, eles conseguem ter conteúdo para a internet local e ter transmissão. Isso nunca foi bem utilizado pelas escolas, né? Porque também, na época que existiam os vídeos, tinha TV escola, e as escolas podiam gravar vídeos conforme o interesse dos professores. Eu trabalhava em biblioteca na época, gravava vídeos para professor de história, de arte, etc. Mas, em geral, isso era muito pouco utilizado nas escolas. A TV escola foi um investimento fabuloso no Brasil todo e muito, muito pouco utilizado pelo usuário final, que seriam os professores. No tempo isso era só TV, e nem estou falando internet. O Tal fala isso, que isso até hoje é mal utilizado ainda. Está muito preocupado com banda larga, mas isso não é muito utilizado ainda nesse contexto. Pode passar, por favor, Daniel? Tem mais? Tem 8. Aqui está o tempo despendido, né? Com a mídia, ou internet, ou assistindo televisão, tempo despendido com mídia social, com lendo jornais periódicos, tempo expedido escutando música, ou escutando rádio, ou aqui embaixo podcast, né? Que pode ser de jornal, de música, ou outro tipo de assunto.
e julgando o vídeo. Aqui eu vou inserir também mais um comentário do Tal, passar para a referência, mas eu tenho um comentário do Tal também, que é o seguinte: ele acha que lá em 2000, quando foi criado o Livro Verde, esse comentário dele de 2017, o que aconteceu com o Brasil, que o Brasil virou consumidor de conteúdo, ele não virou produtor de conteúdo. Então, essa vida toda aqui, e aqui esses dados provam isso, que está muito mais para consumidor, mas não tem mudado de produtor. Então, para ele citar exemplo, por exemplo, a gente não produz equipamento, não produz nada. E ele citou um caso também, porque quando entrou Lula, acho que foi em 2002, né? 2002, 2008, algo assim, tudo custava muito barato, então entrar na onda de comprar barato chinês e trazer para dentro do mercado brasileiro, e não criou uma infraestrutura nacional para criar produtos nacionais, seja de soluções de aplicativos para a internet, ou soluções também de infraestrutura, de criação de indústria própria para produtos de internet. Vou passar, por favor, Luciano. Aqui são as referências. Aqui tem a referência do Gil. Aqui, né, a página que foi utilizada aí foi a página 54. Tem os 2 livros. E pode passar. Agradeço. É o agradecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Não vou comentar muito para não prejudicar o grupo 4, né? Que ainda deve apresentar hoje. O grupo 4 pode começar a se organizar aí. Bom, teria uma quantidade enorme, né? Parabéns, a Miriam dando parabéns para vocês aqui. E realmente quantidade enorme de pontos, né? A questão da alfabetização digital, por exemplo, né? Esse termo alfabetização digital é muito contestado na área de educação, né? Claro que tem gente que não se importa, acha que tudo bem, mas e também que essa alfabetização digital não prescinde da alfabetização da cultura escrita, né? Da letra, né? Porque a maioria dos conteúdos em internet, né, que podem ser usados para desenvolvimento pessoal, profissional, etc., estão no formato da língua escrita. Então, também ter acesso e não ter acesso, não ser plenamente alfabetizado, né, e plenamente um leitor competente, também não se resolve. Outra questão é a informação para a cidadania, né? O governo teria que ter feito muito mais. Até hoje tem vários serviços governamentais colocados como e-government, né? Mas como que o pai, por exemplo, né, inscrição dos alunos para a escola estadual ano que vem? Tudo pela internet. O pai tem esse conhecimento, essa habilidade, essa orientação. Uma outra coisa é a invisibilidade, né, de organizações como as bibliotecas, que no mundo inteiro foram usadas, no mundo inteiro, onde já existiam as bibliotecas naturalmente, foram usadas como os pontos de acesso à tecnologia. Né? Aqui no Brasil, inventaram os telecentros, a maioria apagou, acabou. As lan houses, né? Onde o pessoal passava, era mais ligado ao jogo, enfim. A ideia de cibercafé, né? Cybercafé é uma ideia bastante elitista. Parece aquele filme de Hollywood que as moças sentam num café luxuoso, cheiroso, com aquele laptop muito fininho, muito avançado, e fica ali trabalhando, né? Não tem o menor vínculo com a realidade brasileira, com a cidade brasileira, com as periferias, né? Das cidades e dentro das cidades também, e as cidades periféricas também. Ao invés de se pensar, mas vai aparecer, no Livro Verde aparece várias vezes as bibliotecas, como uma promessa, assim, meio vaga, mas eles não pensam com essa centralidade. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que às vezes estavam construindo esse documento, embora tenham se valido de bibliotecas especializadas ou universitárias, não tem essa visão da educação como grande equalizador, né, de acesso à informação e ao desenvolvimento cidadão, inclusive, né, da cidadania. E muitas vezes é pensado no acesso pelo consumo, como aconteceu no Brasil, né? Tem um monte de gente com celulares, tá? Mas elas estão usufruindo das tecnologias para a melhoria de suas vidas, para o aprimoramento da sua vida pessoal, profissional, né? E política, por exemplo, ou social, enfim. Né? Então, eles têm essa invisibilidade de onde colocar isso. Então, eles ficam pensando em criar lugares e tal, porque não tem essa visão da biblioteca universalizada, que 21 anos depois também não está.
é isso. Eu vou interromper aqui muito rapidamente, vou interromper a gravação e já vou começar de novo, tá? Para não atrasar, só para